Não é amanhã! Não me importo amanhã! Que se explodam amanhã! Como uma boa latina, né? A primeira coisa que eu mostro é o meu coração para o público. Ai, Maria Alice inventou o coração aberto. Cadê o coração? Hoje está escondido? Hoje eu não pus, eu vou pôr amanhã. Como é que foi esse achado do coração, Maria Alice? Alice Você sabe Vergueiro. que já vem de longe, rapaz. Eu acho que foi o seguinte. Cada vez que se faz Brecht, pelo menos o que a gente aprende na faculdade, nas escolas e com a Gisela May, que é a intérprete oficial do Brecht, é que o Brecht não deve ser cantado com o coração, e sim com a razão. E eu, como sou subversiva, resolvi cantar Brecht com o coração. E daí adotou o coração? E daí adotei o coração. Eu nem sei como é que ele chegou, sabe? Eu sei que ele tá batendo muito, por causa da Batendo estreia forte. amanhã. Pois é, estreia amanhã a Velha Dama Indigna. É. Como é que é esse trabalho? Fala um pouquinho pra gente. A gente vai falar mais no meio do programa, mas só para o pessoal se situar em que momento você está da tua vida. Olha, esse Trabalho. nome, sabe, Paula? Cacá Rossetti que escolheu. Eu achei super legal, porque ele disse assim, precisa ter um nome esse trabalho precisa ter um nome, que nome que nós vamos dar? E aí nós lembramos deste conto que o Brecht escreveu sobre a avó dele. Esse conto é um conto de pouquíssimas páginas, que o Bertolt Brecht, o bebê, escreveu sobre a vozinha dele. Houve até um filme. Um filme francês. Exatamente. Você lembra dele? Lembro. Lembro de já ter ouvido esse nome, assim, de alguma forma mais... Pois é. E a história é o seguinte, essa velhinha viveu 74 anos. 72 anos, ela viveu dignamente, numa servidão total, assim como boa filha, boa mãe, boa esposa, boa companheira, criou 5 filhos, sem grana. Sei. Porque o avô do Brecht não tinha dinheiro. Ele tinha assim, uma pequena oficina de litografia numa cidade do interior da Alemanha. E ela tinha um desses casarões, sabe esses casarões, assim, já inclusive até meio arrebentados, onde ela criou todos os filhos. E os filhos cresceram, foram caindo fora da cidade, 2 filhas foram para a América, o pai do Brecht foi para Berlim, eu acho, sei lá para onde. E aí, ficou só um filho na cidade, quando morreu o marido. Daí ela mudou totalmente os hábitos dela. Sim. Logo que morreu o marido, os filhos resolveram adotá-la. Um falou, não, ela não pode ficar sozinha, vamos trazer a mamãe para morar conosco. Este outro filho que morava na cidade, tinha uma prole imensa, disse, não, eu é que vou morar no casarão com os meus filhos. Ela rechaçou todas as ideias. Ela disse, olha, os filhos que puderem me deem um dinheirinho. E ela começou a ir ao cinema, começou a tomar sorvete, começou a comer fora. Fez amizade com um sapateiro remendão que morava na periferia da cidade. E que todo mundo dizia que era uma amizade, assim... Meio erótica, meio perigosa. Estranha, porque o sapateiro bebia um pouco. E recebia na casa dele, assim, operários em greve. Senhoras que não procediam bem. E a velhinha lá ia para jogar cartas, tomar uns drinks com o sapateiro. Um dia o filho, esse tal filho, chamado Benjamin, que morava na cidade, falou, mãe, mas qual é? A senhora não vê que este homem não é uma boa companhia? Diz que a única coisa que ela respondeu foi o seguinte, ele é muito viajado. Viajou o mundo todo. E basta. Ponto final. Certo. Porque ela também exigia respeito, essa velha dama indigna. Agora, o cinema da época, você imagine, começo do século, o cinema eram aquelas lanternas mágicas, aquelas projeções, filme mudo, projeções também feitas em lugares assim, absolutamente improvisados, né? Aquelas projeções onde iam assim só adolescentes, ou então casais que queriam ficar no escurinho, né? Ela ia tomando sorvete, todos os dias arrumou uma amiguinha que era ajudante de cozinha do boteco onde ela almoçava, onde todo mundo dizia que era assim meio retardada a menina, todo mundo dizia, você pode imaginar? Que mundo que dizia. Essa ficou amiguinha da senhora B. E aí ela ia ao cinema com essa menina. Um dia o pároco da cidade resolveu visitá-la. Fazia aquela caridade, né, de um bom pároco da cidade, achando senhora que era viúva, tal.
Diz que ela ofereceu um copo de vinho para o padre, uns biscoitinhos de cereja, e depois convidou o padre para ir ao cinema com ela. Ótimo. Ela viveu só mais 2 anos depois que o marido morreu. Mas também lavou a fantasia, rasgou a fantasia. Rasgou a fantasia. Daí, quando ela morreu, isso é importante você saber. Os filhos vieram correndo e souberam, alarmados, que ela havia hipotecado a casa, o único bem da família, aquele casarão. E ninguém nunca soube onde foi o dinheiro. Só se soube que aquele sapateiro remendão, depois da morte dela, mudou de cidade e abriu uma outra oficina de calçados feitos sob medida. Ah, olha aí. Pois é, a velha dama indigna. A velha dama indigna. Que está esquentando os motores para estrear amanhã. Onde é que vocês estreiam? Qual é o teatro? Nós vamos estrear no Centro Cultural São Paulo. Centro Cultural, isso. Está aqui. É, vamos ficar de quarta a domingo, Aham. portanto, do dia 10 ao dia 14. E em seguida já vão viajar. É Vamos. isso? Olha, Colômbia. Vamos para Colômbia, vamos para o Festival de Manizales. E o Festival de Manizales, o Cacá e você já são fregueses, né? Já Eita, estivemos lá. maravilha, é uma maravilha aquele, né? Estivemos lá com Belo Indiferente, em 1984. E aí voltam a São Paulo de 24 a 28 Não, daí de não. agosto? Daí voltamos na segunda quinzena de setembro, Certo, para fazermos na Funarte mais 2 semanas. certo. Ótimo. Tá aí, Maria Alice Vergueiro, o que vocês certamente estão reconhecendo do seu último trabalho na televisão, em que ela fazia a fantástica, como é que era o nome dela, Abdala? Lucrécia. Lucrécia Abdala. Como é que foi fazer aquela turcona, né? Porque era uma turcona, Lucrécia Era uma Abdala. turcona, era a Jararaca. Jararaca. A Jararaca. Eu achava ela ótima. Mudou assim a tua... Porque você já tinha feito o Globo, Maria Não. Alice? Foi a primeira incursão na telinha azul. Foi a primeira. Como é que foi na tua vida? Você passou a ser reconhecida na rua? Você... Passei. Até agora. Quem mais me reconhece, Suas crianças. É. Ah, eu tinha certeza. Por quê? Que ó, não sei. Crianças, Criança adolescentes, adora, assim, eles adoram essas personagens. E gostam também muito da novela das 7, né? Exato, a novela das 7 é muito... Aliás, eu tentei achar o Silvio de Abreu hoje. Ele está em Nova York. Pois é, eu liguei para casa dele, ninguém atendeu, que eu queria que ele fizesse uma pergunta para você, porque eu sei que vocês são super amigos. Ele que me levou para a televisão. Exatamente. Ele que me convidou, dizendo que tinha escrito um papel para mim. Eu achei formidável, Paula, porque até então, eu nunca, além de nunca ter feito televisão, nunca tinha feito uma personagem assim, rica, com joias. Você nunca tinha sido rica. Não, não. Certo. Eu sempre fazia personagens assim, muito Brechtianos, mambenes, né? brechtianas. Né? Então foi fantástico vestir roupas chiques. Andar naqueles cenários muito granfinos. Né? Pois é. Você estava ótima. Parecia que tinha nascido Abdala. Era. Perfeita. Bom, Maria Alice Vergueiro, com muitas histórias para contar. Vocês imaginem que a Maria Alice foi professora de teatro de muita gente que está aí, né, Maria Alice? Eu acho um barato esse pedaço da tua história. Eu também. De ter sido professora do Serginho Groisman, que já vai entrar no ar, do próprio Cacá Rossetti, não é Exato. mesmo? Eu nem acredito. Imaginem que professora que era a Maria Alice. Isso ela vai contar já pra gente. Mas agora a gente vai ver o Non Plus Ultra, um vídeo produzido pela TV Tudo, dirigido pelo Tadeu Jungle, e que foi classificado como o melhor vídeo na categoria experimental do Vídeo Brasil de 1985. Vamos curtir a Maria Alice nesse trabalho. E quem é que trabalha nesta casa, hein? Quem é escrava, hein? Eu, Marilu, o burro de carga, a vaca, a usada. Eu, Marilu, a galinha, a vaca. Tá aí, olha lá. Eu tinha esquecido. tinha. Mas é inesquecível. Mas foi ótimo. E quando o Tadeu me convidou para fazer isso, nós improvisamos. Eu estava fazendo O Gosto da Própria Carne, dirigido pelo Roberto Lage. Estava fazendo no Teatro do Bexiga. E aí, o Tadeu então me convidou, nós filmávamos na casa do Wesley Duque Lee, Ah, que delícia. numa tarde. Você conhece a casa dele? Conheço.
aquele bar inglês. Fantástico, é. Agora, eu adoro trabalhar com o Tadeu, né? É. Que vontade que eu tinha que ele me convidasse para mais coisas. Tá aí, TV Mix, Tadeu. Amanhã cedo eu vou encontrá-lo. Então. Mas eu quero, assim, fazer cinema com ele, Fazer loucuras. Você ficou meio identificada, né, Maralice, com essa coisa meio musa do underground, assim? Você se sente um pouco nessa linha? Eu me sinto. Eu me sinto, é ótimo. Não, porque é o seguinte, todos os diretores talentosos e aqueles justamente que não estão comprometidos com o sistema, com o teatro, ou com o cinema, ou com o vídeo comercial, aqueles que têm ideias, aqueles que têm estilo, aqueles que estão começando e que às vezes têm uma dificuldade imensa de conseguir recursos, me convidam e eu mando brasa, entendeu? Então a gente cria, a gente inventa, fica todo mundo feliz, todo mundo contente. Por isso que eu acho que acaba dando certo. Porque a gente vai pra valer, vai se entregando, entendeu? E eu vou porque geralmente a turma tem muito talento. Toda essa turma que me convida tem muito talento. Então eu acredito e vou embora junto com eles. E a gente vai embora junto com a Maralice Vergueiro daqui a pouquinho. A Jararaca de Sassaricando vai pintar aí no ar em 1 minuto. Canta, minha gente! Cantar no teatro, cantar no cinema, cantar onde quer que esteja! Tá aí. Rei da Vela. Antológico Rei da Vela. A filmagem do Rei da Vela. Você chegou a participar da versão teatral do Rei da Vela? Claro. Eu fui convidada pelo Zé Celso para fazer substituir a Etty Fraser, fazendo a Cesarina. E também acabei fazendo a Dona Ida, a secretária. Foi a remontagem do Rei da Vela, quando a oficina fez o Saldo para o Salto, no Rio de Janeiro, no Teatro João Caetano, ainda não reformado. Era incrível, Paula. A gente enchia aquele teatro, porque estava Preços Populares. E foi uma espécie de volta minha ao teatro naquela época, porque eu tinha feito um pouco de teatro, depois parei para ser professora. E daí, quando a oficina me convidou para esse trabalho, eu peguei esse trabalho em pouquíssimo tempo. Zé Celso me ensaiou, acho que numa semana. Eu entrei, contracenando com o Borg. E logo em seguida teve o filme. Certo. O filme foi feito durante a temporada de teatro. Tanto é que algumas cenas eram feitas no teatro, ao vivo, com público. Outras cenas eram feitas no teatro, o teatro transformado em estúdio. E outras ao ar livre. Nós íamos filmar lá na prainha, filmávamos com poucos recursos, né? Zé Celso não estava com muita grana. Parece que era um museu de imagem e som que tinha cedido a celuloide. E foi, para mim, uma das coisas mais importantes da minha vida, foi fazer a Dona Cesarina. Porque a Dona Cesarina é, na verdade, uma decadente, burguesona decadente, né? Da aristocracia do café, que o Oswald de Andrade critica tão bem. E quando eu fiz essa senhora, eu exorcizei muito a minha própria vida, porque eu sou quatrocentão. Exatamente, exatamente. Aliás, o pessoal aqui já começa a ligar para Maria Alice, querendo saber pedaços da vida dela, e tem pedaços realmente incríveis. Mas vamos começar do começo. Como é que é essa coisa de ser quatrocentona? Você foi educada em colégio de freira, aquela coisa para casar, ter um monte de filhos, e você chegou a fazer tudo isso e depois rompeu? Como é que foi esse lance? Como é que era a garota Maria Alice? Era assim, essa pessoa solta e exuberante, Não. meio contida? Como é que era?
Eu tinha uns ímpetos, entende? Mas meu pai dizia assim, surtos, né? cuidado, porque senão você não casa. Tá muito saidinha. Ele dizia, Sim. toma cuidado com essas suas ideias, senão você não casa. É. Agora, havia muita contradição na minha educação, porque meu pai, embora Campos Vergueiro, de uma tradicional família paulista, ele era liberal. Sei. Ele era um desses caras que já estava se abrindo pro moderno. Mas ele era contraditório, porque, na verdade, ele era liberal, mas com a minha filha, não. Não, aquela história, aquela história, velha história. Ele, na verdade, ainda acho que ficaria, como ficou, mais tranquilo, sabendo que eu ia casar, que eu me casei com véu e grinalda. E aí você casou com véu e grinalda. Eu estudei 1 ano num colégio de freira, onde minha tia-avó era freira. Colégio Assunção. Sim, Aprendi a tocar piano. sei. Mas depois, por outro lado, acabei indo para um colégio estadual, a Caetano de Campos, que era o colégio modelo Caetano de exato, Campos, exato. onde minha mãe tinha estudado também, etc. Mas me casei muito cedo, entendeu? Tive logo 2 20 filhos. anos, 18 anos? 19 já era mãe. Nossa. Quantos filhos você tem? 2. É. Um casal. Tenho uma filha que já me deu uma netinha. Dá um oi pra netinha aí. Ai, Não sei se a legal. Isabel está me vendo, mas se a Isabel estiver me vendo... Oi. Maria Isabel. Marisa, que lindo nome. O que a Maria Isabel diz quando ela diz que ela vai ser avó? Como é que é a história? Eu Ela acho disse, barato. quando eu ser avó, eu vou ter teatro. Ela tem 3 anos. Ai, que gracinha. É uma Você gracinha. está com 48 anos e já tem uma neta. É super jovem, né? É bom. Por um lado, isso foi muito bom para você, Foi bom, né? foi Porque você bom. resolveu toda essa questão de filho, Pois família é, e tal. pois é. E aí, meio que a velha dama indigna, né? Meio Só que que a com velha 40 dama indigna, é. Bem antes da... Exatamente, É, exatamente. exato. Porque, na verdade, o que eu acho que essa velha dama indigna passa é isso. É. É quando a pessoa se assume, quando chega no seu essencial. Isso. Não é? Quando não vive muito em função de outra pessoa ou de outras coisas, ou na periferia, assim, de si própria, né? Sei, sei. Quando encara e descobre o que quer, né? E que, na verdade, no meu caso, é isso. É o teatro. Foi um processo sofrido? Ou você tinha muita consciência do... Você estava com 18 anos, 19 anos, tendo filho, casa, aquela Foi vida sofrido. burguesa. Quando você percebeu essa coisa, a atriz, essa mulher tão forte, né? Você é uma atriz, você não podia ser nenhuma outra coisa que não fosse atriz. Mas demorei. Como é que foi? Demorei. É uma coisa engraçada, porque eu mesmo, eu não posso dizer, por exemplo, se eu disser, meu pai impediu, eu minto. Sei. Porque eu nunca tinha colocado essa questão a ele, quero ser atriz. Agora, meu pai era um cara que, na verdade, a gente acabava fazendo o que ele queria, pensando que estava fazendo o que queria. Sei. Ele não era aquele cara déspota, que chega e pá, e fala, e não sei o quê. É não sei o que lá. esclarecido, né? Não É. deixa estar esclarecido. Ele dizia assim, Maria Alice só não faz aquilo que não quer, Sei. sabe? Só que eu, de repente, não sabia o que eu queria, e ele dizia o que eu queria. Uhum. Entendeu? Eu acabei fazendo, então eu acho que foi sofrido um pouco por causa disso. Ele morreu, eu era muito nova ainda. E aí é que eu acho que a morte dele foi muito engraçado, foi um marco na minha vida. Porque daí eu comecei a ficar misto de desamparo, mas misto de descobertas, né? Por mim mesma. Tanto é que daí meus filhos já eram nascidos quando eu fui fazer faculdade. Eu estudei pedagogia, psicologia educacional. Foi daí que eu fui ser professora. E eu usava, assim, a cátedra para fazer o meu teatro. Sei. Entendeu? Sei. Mas ainda estava chegando lá, mas não estava no essencial, né? Eu cantava, mas eu cantava em casa, com violão, assim, nos saraus Da familiares. família. Né? Sei. Aquela que tinha muito talento, mas que era para uma 25ª hora. Certo. Não me assumindo profissionalmente. Mas as coisas foram caminhando. É engraçado isso hoje que a gente pode fazer um retrospecto, né? Eu não fui a priorística, eu fui empírica. Ensaios e erros. Sei. Compreende isso? Compreendo. Para a gente chegar na plenitude. Passei assim por... Agora, o teatro, para mim, sempre era uma coisa muito, muito importante. Por exemplo, o Rei da Vela, com o Zé Celso. O Zé Celso, mesmo, a influência que eu tive como um diretor, como um amigo, como um mestre, foi uma coisa muito interessante, porque esse papel do Rei da Vela exorcizou assim em mim, acho que
quase que uns 10 anos de análise. É. Porque, claro, eu fui no essencial, quer dizer, aquilo que poderia ser psicológico acabou sendo épico. Entendeu? Aquela problemática de família acabou eu descobrindo, junto com o Oswald de Andrade, a minha palco. própria no palco. É, que é ótimo, né? Economizou anos e anos de análise mesmo. Anos e anos. A gente tem aqui um trecho de um filme em que você trabalhou, Urubus e Papagaios, de 87. Cinema, né? Como é que é o cinema na tua vida? É uma coisa forte, é uma coisa... Olha, Você falou muito do teatro. Pois é, porque eu não fiz tanto cinema como eu Sei. gostaria de fazer. Ainda, né? Ainda. Que ainda vai fazer. Tomara, eu quero até dizer aqui para os diretores de cinema que estão me ouvindo que eu estou muito disponível. Eu gostaria muito, muito de fazer cinema. Fiz pouco cinema. Fiz esse filme com Zé Celso, depois fiz o Urubus e Papagaios com José Joffre Filho. Aham. Fiz 3 filmes com o Sérgio Bianchi, o Serjão. Ótimo, talentosíssimo. Muito bom trabalhar com ele. Depois fiz um em Portugal, com Zé Fonseca e Costa, um moçambicano. Fiz um filme chamado Os Demônios de Alcácer Quibir, que não passou aqui no Brasil. Passou só em termos de amostragem. É. Certo. A gente vai ver, então, um trecho de Urubus e Papagaios com a Maria Alice Vergueiro. Vamos ver. Essa autoridade eclesiástica. Quando a mão do homem falha, a de Deus se faz sempre presente. Padre, eu estou tão nervosa. Eu não consigo mais dormir. Aquela luz, aquele ruído, a lubricidade, a concupiscência. É o delírio da carne, padre. Pelos roçando pelos, suor chafurdando no suor, as unhas cravando a carne. E depois de tudo, o prazer carnal injetando fogo em todas as entranhas, inundando, inundando. Inundando. Ótimo, minha filha. Você está mais calma. Esse pecador arrependida aí no filme. É mais ou menos isso. Já era a mulher do prefeito. Assim, uma Carola, uma mulher assim, terrivelmente moralista, de uma cidadezinha do interior. Foi ótima essa filmagem. Eu gostei muito do José Joffre Filho como diretor. Foi uma experiência muito boa, mas eu queria muito fazer cinema mesmo. Sabe? Sei. Pudesse desenvolver um papel, uma coisa grande. Gostaria de trabalhar com o Babenco. Olha aí, Babenco, tá ouvindo? A Maria Alice Vergueiro querendo trabalhar. Babenco tá fazendo teatro. Você foi ver o espetáculo do Babenco? Fui ver. O que você achou? Muito interessante. Muito interessante, né? Porque foi o primeiro filme, esse espetáculo que está aí em cartaz, eu vi o filme dele. Ah, passou? Louco de Amor, não sei se passou aqui. Eu vi o filme que é com o próprio Sam Shepard. O Sam Shepard faz o papel do cowboy. Como ator? E a Kim Basinger faz a moça. E quem dirigiu? O próprio Sam Shepard, ator e diretor. Ah, é? Ele é muito interessante, bom, muito não? bom. Mas o trabalho do Hector realmente não deixa nada a dever ao filme. Realmente brilhante, eu gostei muito. Ele trabalha muito com esse tipo, o Babenco gosta muito de trabalhar com esse tipo de marginais. Que você também gosta de fazer, né? Eu gosto, Maria o Babenco não me conhece. Eu acho que ele nunca me viu em teatro. Sei. Eu acho que ele está perdendo uma grande oportunidade. Olha só, Maria Alice Vergueiro, que De já oferecida, mas eu acho oferecida. fantástico. Você estava falando que foi uma batalha, que foi dura. A gente já vai chegar em Sassaricando, mas antes do Sassaricando, eu tenho muita curiosidade de saber o que te deu o empurrão, Maria Alice? Porque você vinha, tocava o seu violãozinho no sarau, tocava os filhos, dava suas aulas para os seus alunos. Os seus alunos te achavam uma pessoa de vanguarda, você um dia se assumiu como pessoa de vanguarda. O que fez o rompimento? O que aconteceu? Você sabe como é? Não é um dia, né? São diversas coisas que vão indo devagar. O fato, por exemplo, de eu ter feito pedagogia e ter entrado num colégio experimental, como era o colégio de aplicação, que depois se extinguiu
com a ditadura, era um colégio extremamente revolucionário, um colégio muito forte, criativo, porque nós, professores, fazíamos experiências o tempo todo com os alunos, sabe, integrando áreas. Eu fui dar teatro, teatro educacional, que se comportava dentro da área de português, de história, música, nós fazíamos projetos, assim. E foi daí que Cacá foi meu aluno, né? Ali, no colégio de aplicação, com os alunos, já foi assim, vamos dizer assim, a primeira chamada real para a arte. Porque um professor é um artista quando ele quer. Eu me lembro que em sala de aula, muitas vezes eu terminava uma aula, os alunos me aplaudiam. Ah, que delícia! Mas eu não havia coisa mais fantástica do que aquilo. Claro. E E ali eu você já tinha essa dominava. voz fantástica, essa tua voz. Tem uma pergunta, inclusive, do telespectador. Se é uma conquista, se você fez um curso de impostação e de dicção, ou se você nasceu com esse dom, porque você fala como poucas pessoas. Fernanda Montenegro é uma outra pessoa que eu acho que domina muito bem a fala no teatro, mas você Certo. realmente tem é uma das suas características. Você era uma professora que falava assim já? Eu acho que sim, eu acho que isso aí é uma coisa, eu não aprendi. A Maria José de Carvalho me deu umas aulas de dicção há muito tempo atrás. Ela me ajudou muito. Inclusive, não só de dicção. Um dia, eu estava fazendo umas aulas com a Maria José de Carvalho, ela dava muitos trechos de peças de teatro clássicas. Ela tinha muito carisma. Ela nem lembra disso, porque um dia desse eu perguntei para ela, ela não lembrava. Um dia ela falou assim para mim, você é uma atriz. E eu estava aprendendo dicção para ser professora. Sei. Ela parou assim e disse assim, você é uma atriz, no meio de uma aula. E você foi dormir com aquilo na cabeça, certamente. É, mas dormi muito tempo ainda. Eu não sei, eu tinha medo, não sei bem o que que era. Sabe o que que era, Paula? Eu não queria me assumir como atriz, porque eu achava que para me assumir como atriz eu tinha que fazer carreira de atriz. Sim. Sabe aquele negócio? Profissão atriz. Então, agora eu tenho que fazer isso, agora eu tenho que fazer aquilo. E, na verdade, eu gostava de escolher, assim, os meus papéis. Por isso que eu acabei entrando no experimental, no estudantil, entendeu? No teatro de arena, no teatro oficina, porque eram propostas. Teu primeiro trabalho foi Arena, certo? Primeiro trabalho profissional adulto foi arena, mas antes eu já tinha feito teatro infantil. Teatro infantil. Teatro Encantado Giramundo. Certo. Que eu fiz quando eu era adolescente. É. O Você teatro chegou a de arena- fazer papel de princesa ou você sempre foi essa Bruxa. pessoa? Eu era bruxa. Claro. Eu não queria dizer exatamente isso, mas eu Eu adivinhei. era lobo mau, eu era bruxa. A madrasta. Eu fazia o papel também, eu fazia o papel do Dom Ratão, na história da Baratinha. Ai, que ótimo. Eu fazia o papel, eu criei um papel de um jeca que se chamava Zé Leite. Era um caipira. Sei. Eu fazia o papel de um caipira. Com boneco Sei. e depois também como gente. Aham. E... engraçado. Engraçado. Tem uma Pirata. pergunta. Ah, pirata é Pirata. ótimo. Tem uma pergunta boa aqui que está mais ou menos nessa linha, da Noeli Zavoreto. Ela é uma secretária de Perdizes, tem 42 anos. E ela pergunta se na vida real você já foi chamada de cascavel. Porque você tem uma personalidade muito forte. Você é uma pessoa briguenta, difícil, porque a Lucrécia realmente não era fácil, né? É. Você se identifica em algum momento com esse tipo de rompante, assim, de ser uma pessoa meio esquentada, meio venenosa, briguenta? Engraçado, eu sou muito eloquente. É. Entende? A minha filha, quando eu era pequenininha, ela costumava dizer assim, mamãe, por que você está quase brava? E quando eu falava mais assim, né? É. Mas eu não estava, eu estava exuberante, eu estava entusiasmada, eu estava, Sei, entende? sei, Cheia sei. de ideias, parecia que eu estava brava. Sei. Porque eu não sei, eu acho que eu não sou muito briguenta. Eu sou, pelo contrário, eu acho que eu sou tímida. Bom, Você isso não a gente... acredita? Não. Por exemplo, chega na rua, alguém me faz uma coisa, numa loja, alguém me faz uma coisa, eu não sou daquelas cujo... Roda baiana, assim. Sei. Cuja presença de espírito. Olha lá você. Vamos ver um pouquinho? Maria Alice Vergueiro no Sassaricano. Não tá acontecendo nada, fica quieto aí, Pipi, vem. E o Laerte, né? O Ótimo Laerte colega. fez um marido fantástico também, né? Ótimo colega. É. O Laerte vai vir aqui semana que vem. Ah, é? Saudades dele. Olha lá. Por favor,
Na vida real, jamais você faria isso, Maria Alice? Jamais. Você jamais quebraria um pau com o marido, assim, em público? Eu acho que não sei. Eu não sei, é Os engraçado. resquícios assim, Aliás, da menina bem comportada? Tem uma coisa ainda tem em uma você? coisa de medo. Sei. É uma coisa que eu já venho pensando nisso. Muitas vezes até eu acho que eu comi barriga, viu? Eu devia ter brigado mais. Não, porque você levantou a voz, acho que todo mundo fica quieto mesmo. Eu vou começar a usar um pouco mais isso. Agora que eu vivo, é bom, viu? A gente aprende com os personagens. Tá aí. A gente aprende com os personagens. Tá? Quem era, vem e me convida para fazer o Beckett. E eu também, Beckett conhecia muito pouco. Eu tinha ouvido falar que Beckett era, inclusive, meio agourento. Sim. Que as pessoas que faziam Beckett morriam, tipo Cacilda Becker, né? É. Que fez Esperando Godot. E aí, fui conhecer o texto. Um poeta, né? Agora, tem que ter uma técnica violenta. Você viu isso aí que eu fiz? Vi, que loucura. Isso aí era uma loucura. Eram 20 minutos que eu fazia amarrada numa cadeira. E o foco de luz na sua boca? Foco de luz na minha boca, com uma máscara que descia até aqui, que ficava assim. Entendeu? Eu não podia me mexer. Eles construíram uma cadeira, assim, tipo cadeira de dentista, que você encosta a cabeça e depois coloca aqui um aro para te dar, assim, a medida de onde você... E eu tinha que falar esse texto rapidíssimo. Sim. Expulsa para dentro deste mundo, coisinha de nada, nessa hora miserável. O quê? Menina? Sim, menininha dentro deste, expulsa para dentro deste, essa hora miserável, buraco chamado. Chamado não importa, pais ignoráveis, desconhecidos, ele... Assim. Sei. Agora esqueci. Ficou nervosa. Era 20 minutos assim, que tinha que ter uma dicção perfeita, porque senão, e com Ninguém- microfone, isso, é. não podia falar alto. E você ia ganhando teatro, ganhando teatro. O teatro só via aquela boquinha ali, assim. Aquela bocona, né? Boquinha modéstia sua. Não, mas no teatro era boquinha. Você pode fazer ideia. Você sentado lá na plateia, É, era uma a boca. boca realmente. Boquinha. Comparada com o palco, é uma boquinha, concordo. A boca de cena e a sua boca Aí, é uma na boquinha. televisão, é Fica close um da bocão, boca. é né? verdade. Mas lá o espectador vê aquela boquinha andando. Olha, vamos fazer um brinde à boca da Maria Alice Vergueiro, uma super boca. O que você acha mais bonito em você? Você como mulher, assumida, atriz, você se acha uma mulher bonita, uma mulher realizada, assim, do ponto de vista do teu tintim? As nossas boas qualidades. Isso. Porque tem uma pergunta ótima que eu digo, que diz assim: Iraci Alves da Silva, do Alto de Santana, dona de casa, 49 anos. O que você fez para ficar mais elegante depois da novela Sassaricando? Você emagreceu? Ela pergunta. Olha, eu emagreci, mas sabe o que acontece? Eu acho que a televisão, Sassaricando, me engordava. Eram as roupas que escolhiam para mim, que não me ornava muito bem. Sabe aquelas roupas que botam assim, aquelas blusas soltas no quadris? Eu sempre tive quadris grandes. Eu já estive mais magra do que eu estou agora. Eu engordei um pouco, mas não foi depois de Sassaricando, foi antes até um pouco, eu acho, durante. Sim. A televisão engorda um pouco. É que agora eu estou aqui sentada, coisa e tal. Mas a televisão tem mesmo já fama, né, de ampliar um pouco. Isso, nem fale. Eu sou magérrima, na televisão só que eu fico assim gordinha. Agora eu acho que eu estou mais elegante porque a Globo pagou bem e eu andei comprando umas roupinhas. Umas roupinhas, né? É bom banho de loja, né? Saí Tão do, bom. saí do... Saiu do zero, saiu do zero, negativo. saí do ali. negativo, andei comprando umas roupinhas. Mas como é que é a Maria Alice mulher? Que foi casada, que tem 2 filhos, que tem a netinha. netinha. Mas hoje você vive sozinha, você é uma pessoa que namora, que sai, que passeia. Os rapazes te assediam, te paqueram. Como é que é? O fio-fio na rua? Fio-fio. É, fazem. Olha, eu acho o seguinte, entendeu? Há uma época da minha vida, eu sou cíclica. Geralmente, quando eu estou criando, quando eu estou inventando um trabalho e tal, eu fico muito absorvida pelo trabalho. E aí, eu fico mesmo mais concentrada, mais disciplinada, mais na minha. Sei, Sabe? Me preenche muito. sei. A vida, assim, apaixonada, sempre foi conflituante com a minha profissão. Com o teu trabalho, Sempre. Sei. Você resolveu isso antes, né? Eu já comecei a compreender as dificuldades que eu tenho, entende? De estar apaixonada e estar apaixonada. Sei. Apaixonada 2 vezes. É. A gente vai ver cenas da peça
A Mais Forte, que faz parte do espetáculo Os Mais Fortes de Strindberg, com direção do Galícia no Teatro do Ornitorrinco. Tá aí. Tá aí, uma cena forte, né? Super sensual e entre duas mulheres acontecendo ali no palco, né? Como é que é? Galícia, né? Viver esse Galícia, pois é. Como é que é viver isso em cena? Galícia que dirigiu esse trabalho, A Mais Forte de Strindberg, que é um monólogo. Isso que você está vendo aí foi feito em estúdio, não foi feito em teatro. Sei. O Galícia precisava dar uma aula na USP, uma aula de televisão. Então, ele pegou o estúdio do Sandoval, do Roberto Sandoval, e me redirigiu com uma Magali Bife, A Mais Forte. Porque no teatro, quem fazia a Mademoiselle Y, que é a que a Magali Bife faz, era o próprio Galícia, com uma máscara. Sim. Eu cheguei a fazer com a Isa Koppelman também, mas foi fantástico. Foi um trabalho, esse trabalho A Mais Forte, junto com o Teatro Ornitorrinco Canta Brecht Weil, foi o início do Ornitorrinco. O Cacá dirigiu o Teatro Ornitorrinco Canta Brecht Weil e o Galícia dirigiu A Mais Forte. Isso. Eu tenho muitas saudades do Galícia. Era uma pessoa fundamental. Aliás, falando em Galícia, a gente tem aqui um trecho da Pororoca, que foi uma outra peça que ele dirigiu e você trabalhou. Vamos ver? Vamos, eu representei o Brasil no Festival Latino-Americano com essa peça, na ala O Papel da Mulher no Teatro. Tem também uma palmeira, parece rede altaneira, ao vento assim balança. Meu país, esta parte de mim, fora de mim, constantemente a procurar. A procurar-lhe, se o esqueço, me esqueço tantas vezes, volta em cor, em paisagem, na polpa da goiaba, na abertura de vogais, no jogo divertido de S's e R's. E sinto que sou mineira, amazonense, baiana, carioca, paulista. Tá aí, a Pororoca. Era texto de quem, Maria Alice? Texto do Galícia? Não, era uma colagem, nós fizemos. Isso, por exemplo, que você está ouvindo é do Drummond. Ah, que lindo. É um Sei. poema de ser brasileiro, Certo. do livro As Impurezas do Branco. E aí tinha canções. O roteiro foi feito por mim, pelo Galícia, pela Magali Bife. E nós... foi uma performance, não era bem uma peça de teatro. Tinha trechos da Herêndira, do Garcia Marques. Que lindo. E canções também que nós imaginávamos. Muito interessante. Essa coisa de trabalhar com colagens é um pouco... É o trabalho que você vai começar a fazer amanhã. A Velha Dama Indigna também é um trabalho Opa. de... Opa, dá sorte. Pro Dá santo, certo. não é? Pro santo.
Sabe, Paulo, eu não chamo de colagem o que nós vamos estrear amanhã. Então, fala um pouco da Velha Dama Indigna, porque uma abelha teve lá no ensaio, a gente vai ver já um trechinho do espetáculo. Fala Olha, um pouco. a Velha Dama Indigna é feita de songs brechtianos. Sei. Os songs são músicas dentro de peças ou não, do Brecht, né? Por exemplo, alguns poemas musicais. Certo. São números. Quer dizer, Cacá Rossetti. Quer dizer, Cacá Rossetti, eu, Guilherme Vergueiro, fizemos um roteiro de textos e canções. Todo o universo Olha aí. ele entendeu. Maldisse a hora A canção de Salomão. É. que nasceu. Vaidade, tudo é vaidade. Como era sábio o rei Salomão. Mas com o tempo a correr, foi que o mundo foi saber. Saber demais é sua perdição. Melhor não ter nenhum saber. Tá aí, a Velha Dama Indigna, que estreia amanhã no Centro Cultural. Cleópatra Maria Alice era cantando tão Brecht, né? linda, E Weil. tudo diz. Dois homens ela conquistou. Eu gosto da roupa, Maria Alice. Esse vestido que você está usando hoje, não é não? Não, este é o reserva. É. O vestido reserva é ótimo. A gente tem que ter dois, né? Nunca sabe o que pode acontecer. Nunca sabe, pois é. Rainha, bela mulher. Mas com o tempo a correr, é que o mundo foi saber. Prazer demais foi sua perdição. Melhor não ter nenhum prazer. Pela tua cara de sapeca, alguma você andou aprontando, hein?